Olá, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui, vamos direto ao ponto, continuando a parte 2 do nosso último vídeo sobre a marca da besta, o que poderá ser essa marca que o livro do Apocalipse nos relata. Eu quero começar aqui com esse slide, mas antes quero pedir para você deixar aí o seu like. Se você vai assistir esse vídeo, já vai aí com o dedo no like, deixa o like porque você nos ajuda. Se inscreva no canal, já de cara entrou no vídeo, viu que o assunto é legal, se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa um comentário também. Quando você se inscrever no canal, ative ali o sininho da notificação para você receber os vídeos novos assim que eles forem postados, você já recebe e já pode ficar aí a parte do que estamos postando no nosso canal. Nosso assunto é sempre esse, o assunto que o povo mais gosta, é o assunto que eu mais gosto de falar, escatologia. É claro que escatologia também tem muita especulação, mas a gente nunca bate martelo aqui, morrendo por uma posição, vai ser assim. A gente compartilha o que a gente entende, o que outras pessoas estão falando, outros teólogos estão estudando, e isso vai ajudando a gente a entender como as coisas acontecerão. Nós falamos no vídeo anterior, na parte 1, essa é a parte 2, sobre essa possível tradução do capítulo 13 de Apocalipse, versículo 18. Aqui é a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é número de um homem, o seu número é 666. Essa possível tradução é esse que está embaixo, o versículo abaixo. Aqui é um enigma, aquele que tem entendimento determina a multidão da besta, pois é uma multidão de homens, e a multidão é em nome de Alá. Essa é uma possível tradução para o versículo 18 do capítulo 13 de Apocalipse. Para você entender melhor isso, você precisa ir no vídeo anterior a esse e assistir todo ele para você compreender, tá bom? A marca da besta possivelmente é uma declaração de fé, em nome de Alá, uma crença no Deus Alá, que a gente sabe que não é o Deus, que não é o Criador, Alá não é o Criador. Alá é uma tentativa de Satanás de ser adorado como o verdadeiro Criador. Ele tentando tomar o lugar de Deus no coração dos homens. Ele tem feito isso através ou nos muçulmanos. Ok. Aí eu vou passar aqui alguns slides e eu vou ali para onde eu parei no último vídeo. Como eu disse, se você quiser saber mais sobre esse texto, sobre o que é a marca da besta, nesse estudo nosso, você vai ter que assistir o vídeo anterior. Eu vou continuar a partir daqui. Deixa eu ver. Aqui. Na escatologia islâmica do Alcorão, a besta da terra virá nos últimos dias para fazer um serviço em favor do Islã. E marcará com o cajado de Moisés todos os fiéis que adoram a Alá, e o rosto de cada fiel brilhará, e marcará os infiéis com o anel de Salomão, e o rosto deste ficará preto, fazendo assim distinção entre quem é ou não muçulmano. Então aqui a gente vai falar sobre a besta da terra, que virá nos últimos dias. O Alcorão fala sobre essa besta. E a Bíblia, o livro do Apocalipse, fala sobre essa besta que ela vai surgir da terra. A besta da terra no Alcorão. E quando a palavra for cumprida a respeito deles, deverá ser trazida diante deles uma besta da terra para falar-lhes. Em Apocalipse 13, 11, diz assim: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como dragão. Esse é o versículo bíblico que diz que na grande tribulação, no final, né, dos tempos, surgirá da terra uma besta. Porque a humanidade não teve fé em nossos versículos. Essa é a continuação do versículo anterior que eu li. E quando a palavra for cumprida a respeito deles, deverá ser trazida diante deles uma besta da terra para falar-lhes. Porque a humanidade não teve fé em nossos versículos. Então,
Aqui a referência é um versículo, é um texto da fé muçulmana. Aqui tem o versículo novamente aqui embaixo. Quando recair sobre eles a sentença, produzir-lhe-emos da terra uma besta, que lhe dirá: a verdade é que os humanos não creem em nossos versículos. Alcorão 27:82. Então, note a semelhança dos dois versículos, tanto no Alcorão quanto no Apocalipse. A semelhança estão falando da mesma besta que surgirá da terra. A aparição de uma besta afaladora. Uma besta, um animal terrível que fala. No dia em que o sol nascerá do ocidente, a montanha Safá rachar-se-á por causa de um terremoto, e dela surgirá repentinamente um estranho animal com feição única, antes nunca visto, a sacudir a areia da sua cabeça, posicionar-se-á no Majid al-Haram, entre Ajar e al-Shuad, a Pedra Negra, e Maqam Ibrahim. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Agora é um versículo bíblico que está falando do mesmo acontecimento que ocorrerá quando aparecer essa besta faladora. Só que aqui no texto de Zacarias está falando sobre a vinda do Messias que virá sobre o Monte das Oliveiras, e quando ele pousar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, o monte vai se fender e haverá um vale grande, e metade do monte se apartará para o norte e outra para o sul. Zacarias 14:4. A areia faz referência à besta da terra. A sua presença criará pânico nas pessoas que, ao verem-no, fugirão. Porém, um grupo com suas faces a brilharem como os astros aparecerá no local, ou seja, os muçulmanos. Suas faces estarão brilhando. São aqueles que creem em Alá, segundo o que o Alcorão ensina, e aqueles que não creem estarão com sua face negra. Esse animal, a besta, falará para as pessoas o que os fará reconhecer o poder de Alá. Então essa besta vai falar sobre Alá. Esse animal, a besta, percorrerá todos os cantos da terra, identificando o quê? A marca, quem está marcado. Perfeitamente os crentes e os descrentes. Os crentes em Alá estarão marcados e os descrentes não. Muçulmanos e não muçulmanos, carimbando nas suas faces as palavras mumin ou kafir, crente e descrente. Então, quem é crente e quem não é crente em Alá vai carimbar suas faces com a palavra crente ou descrente, respectivamente nelas, resultando um grande brilho ou escurecimento consoante as respectivas condições reais da crença ou descrença. Quem crê rosto brilhando, quem não crê rosto negro. Ninguém poderá escapar a esse animal, a besta. E finalmente desaparecerá após ter cumprido sua missão. É assim que o diabo está enganando os muçulmanos, olha só, a almejarem aceitarem a marca da besta. O Alcorão incentiva aos muçulmanos a receberem a marca da besta. Se nós estivermos certos, se a Bíblia estiver certa, e eu acredito, creio que está, então tudo que o Alcorão está falando sobre essa marca, marcar os fiéis, os crentes em Alá, para nós é a marca da besta. A Bíblia fala sobre isso e chama de a marca da besta. Essa besta que surgirá da terra, que o Alcorão está falando sobre ela, é a mesma besta que o livro do Apocalipse, capítulo 13, também está falando. Então note que o diabo é tão sagaz que ele pega uma verdade, algo que vai acontecer, e ele cerca de mentiras. Então fica difícil você distinguir o que é verdade e o que é mentira. Porque um copo de verdade misturado com mentira vira engano. E por isso que as pessoas não conseguem decifrar, não conseguem entender. A besta da terra, a faladora, pois fala como o dragão. Aí olha só, o Apocalipse vai dizer: e vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres, semelhante ao de um cordeiro, e falava como o dragão. Olha só que interessante. Muçulmanos estão sendo ensinados a desejarem a marca da besta. Eles não sabem, mas estão sendo ensinados. Juramento de lealdade. Eles precisam jurar lealdade.
ao califa. Tomem este juramento de lealdade previsto, ligando-se ao califa como seu mestre. Baiá, que é traduzido como vender no português, se tornam escravos em total obediência. Quando eles fazem esse baiá, eles estão se vendendo. Deixa eu voltar aqui. Tomem este juramento de lealdade previsto, ligando-se ao califa como seu mestre, que chocantemente se traduz como a palavra vender. Então, baiá é vender. Eles se vendem ao califa. A marca e a adoração. Essa adoração do anticristo ou seu emblema descreve perfeitamente o juramento de lealdade ao califa como mestre. O que é o islamismo? Vamos lá. Olha só o que significa a palavra Islã. Islamismo ou Islã é uma religião monoteísta, eles creem em apenas um Deus, Alá, fundada pelo profeta Maomé no início do século VII, século VI, século VII. Islã é uma palavra árabe que significa submissão ou rendição e se refere àqueles que obedecem a Alá, o único e verdadeiro Deus, o Criador, o Provedor, o Ceifador da vida. Aquele que segue a fé islâmica é chamado de muçulmano. Então, Islã significa submissão, rendição. Eles se submetem, eles se rendem a Alá. O grande engano, olha só. Ao fazer o baiá, o cidadão está literalmente vendendo ao seu mestre, se vendendo ao seu mestre. Ou seja, ele está se rendendo à sua vontade. Ao se colocar nesta posição, significa ser uma atitude de adoração, aceitar esta marca. A palavra para marca em Apocalipse é charagma, que quer dizer distintivo de servidão. Estarão vendendo-se ao anticristo e receberão a condenação eterna. De acordo com a tradição islâmica, quem não faz esse juramento deve morrer como um idólatra. Aí o Apocalipse 13:15 vai dizer: E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Estão falando da mesma coisa, só que o Alcorão, ele fala de uma perspectiva onde a vitória aparenta ser do Mahdi, no caso o anticristo. E a Bíblia diz que quem vencerá no final será o Messias. A morte aos infiéis. O sistema de pena capital, decapitação. Apocalipse, capítulo 20, verso 4, fala que João viu tronos e estavam assentados sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar, e via as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Qual a única religião no mundo que existe grupos terroristas que matam os infiéis por decapitação? Vocês conhecem outra religião além do Islã? Vocês já viram cristãos matando aqueles que não creem em Jesus por decapitação? Já viram judeus matando aqueles que não creem na Torá por decapitação? Budistas, hinduístas? Não, somente o Islã. A marca está diretamente ligada à adoração e submissão à besta. Olha só. Para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. O não comprar ou vender sem a marca é uma consequência do domínio e um meio de forçar a aceitação da marca. Mas o que realmente está em jogo aqui é a quem a humanidade estará rendendo adoração, a quem se entregará. É disso que sempre se tratou. Satanás sempre quis ser adorado e tomar o lugar de Deus no coração do homem. Lá em Isaías 14:13, está falando sobre isso. E tu dizias em teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei ao lado do norte. Subirei sobre as mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Esse sempre foi o sonho do diabo. Tessalonicenses 2:4, na segunda carta, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus.
Ele quer se parecer com Deus. Esse sempre foi o sonho dele. Paulo está falando aqui sobre o se assentar no templo de Deus. Para isso acontecer, o templo precisa ser reconstruído, o que será o sinal final do, do início da grande tribulação, do retorno do Messias. O presidente americano Donald Trump está politicamente trabalhando para que isso aconteça. A mudança da embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém é um passo para isso. O governo brasileiro, através do Bolsonaro, também tem trabalhado para isso. Outros países também têm trabalhado para isso. Então você pode ter certeza que nos próximos anos o templo será reconstruído. Para isso, a mesquita que está no lugar do templo precisa ser retirada de lá e haverá um acordo político para que o templo seja construído provavelmente ali do lado dessa mesquita, ou a mesquita será tirada, mas o templo será reconstruído, porque o anticristo se assentará no templo, querendo se parecer Deus. Isso vai acontecer. Quando Israel voltou a ser uma nação em 48, ninguém imaginava que isso ia acontecer, e aconteceu. E o templo será reconstruído. Aguardem, esperem, já já isso vai acontecer. Destino, o lago de fogo. Recebendo esta marca que está negando Yahvé, e seu filho Jesus Cristo, Yeshua, Hamashia, essa pessoa que aceitou a marca então está destinada ao lago de fogo e enxofre. Fiel morto ou infiel vivo. Mas os verdadeiros crentes ficarão no seu lugar e manterão a sua fé em Jesus, fiel morto ou infiel vivo. Se você for infiel a Jesus, você vai ser poupado. Se você for fiel, você será morto. Claro que esse contexto de grande tribulação, eu acredito que ele não vai abranger o mundo todo. Ele será especificamente no Oriente Médio, nos países islâmicos. Haverá resquícios nos países ocidentais, mas o foco da grande tribulação será no Oriente Médio, em torno de Israel, porque a grande tribulação é a angústia de Jacó. O objetivo de Deus é levar Israel ao arrependimento, reconhecendo que Jesus é o Messias. Mártires, e eles ficarão muito melhor no final e serão ressuscitados por Cristo quando ele voltar. Então, aqueles que perderem a sua vida por amor a Cristo, decapitados ou não, eles irão receber a vida eterna, irão ressuscitar quando Jesus voltar, estarão em um estado de glória e nunca mais morrerão. Ser fiel até a morte. Lucas 12, verso 4 e 5 diz: Digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. É somente ao nosso Senhor que devemos temer, Jesus Cristo. Eles podem matar o nosso corpo, mas a nossa alma ela é imortal e o nosso espírito recebeu vida, então estamos salvos, independente de como morreremos. Sim, sim, não, não. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis. Seja, porém, o vosso falar sim, sim ou não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Ou você é ou você não é. Sim, sim ou não, não. Fuja do juramento de morte. Por isso não admira que o anticristo exija que as pessoas façam juramento de fidelidade a ele. Fuja da marca. Não faça o baiá, o juramento de fidelidade ao Mahdi, o califa que afirma ser Deus. Fuja disso. Ser firme em Jesus, acreditem no unigênito Filho de Yahvé, de Elohim, de Adonai, de Hashem, como você sentir melhor para chamá-lo. Acredite no unigênito, único Filho de Deus, Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos seus pecados. Confie nele. Viva essa verdadeira espiritualidade. Pois o nome original de Jesus em hebraico é Yeshua, que significa salvação. Jesus é a salvação. Yeshua morreu por você. Creia no que ele fez por você na cruz e você será salvo. Todas as profecias em relação à primeira vinda do Messias se cumpriram. As profecias em relação à sua segunda vinda estão se cumprindo. Ele virá. Assim como a Bíblia prometeu que o Messias viria, o Salvador viria, e assim aconteceu. E as promessas de Jesus em relação à sua volta, não tenho dúvida nenhuma de que também irão acontecer da forma que a Bíblia está dizendo. Não se pode afirmar como será a marca da besta.
mas podemos imaginar que o ser humano a desejará, pois será necessária para a vida e não necessariamente será imposta a todos pela força. Então as pessoas desejarão. Será essa declaração de fé, a Bismillah, a marca da besta, em nome de Alá, ou Alá é grande? Será essa declaração de fé que será a marca da besta? Talvez. Será o chip? Pode ser. A questão é que devemos estar atentos, porque ao se aproximar do tempo desses acontecimentos, nós teremos mais luz sobre esses assuntos e saberemos, dirigidos pelo Espírito Santo, como fugir dessas coisas. Deus protegerá os seus, disse-lhe o Senhor. Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com o sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se acometem no meio delas. Então serão marcados, segundo Ezequiel, aqueles que confiam no Senhor. Nossa esperança e o Espírito e a esposa dizem: vem, e quem ouve, diga: vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22:17. A Nova Jerusalém, João viu a nova cidade. Eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Os muçulmanos não são nossos irmãos. O Deus dos muçulmanos não é o mesmo Deus dos cristãos. Fuja dessa mentira. Só há um caminho. Só há um caminho que nos leva ao céu. Só há um caminho que nos leva ao Pai. João 14,6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão através dele. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro mediador. Então não confie em religião, confie em Jesus. Religião não leva a Deus. Jesus é o único caminho. Que Deus te abençoe. Peço que você nos ajude a compartilhar esse vídeo. Deixe seu like se você não fez isso ainda. Se inscreva no canal se você não fez ainda. Deixe seu comentário. No nosso canal não tem vídeo com os comentários desativados. Eu quero ver o seu comentário, independente do que você acredita, do que você vai escrever. Eu vou respeitar o seu comentário. Então fique à vontade para estar comentando, tá bom? Nos ajude a divulgar o canal. Que em nome de Jesus, a graça e a paz dele esteja com você. Deus abençoe.